Estamos de volta com mais um bloco do programa Bom Dia Cidade, hoje com uma entrevista com o médico e historiador, Dr. Jorge Ferradeira. Dr. Jorge Ferradeira, bom dia e obrigado por ter aceito o convite da nossa produção. Bom dia, Elcio Mendes, bom dia aos telespectadores do teu programa da TV Cidade. É um prazer poder comparecer ao teu programa, que é um programa de utilidade pública. Hoje nós vamos falar sobre o aniversário da Casa de Portugal e vamos falar sobre uma questão que é importante para o homem, que é a questão da próstata, devido à campanha que o governo faz do Novembro Azul. Tivemos o Outubro Rosa e agora o Novembro Azul. Rosa. O Wilson Mendes, a medicina preventiva, ou seja, você prevenir em medicina é muito mais barato do que você curar. Ou seja, desde que eu comecei a estudar medicina, em 1973, eu sempre fui uma pessoa ligada à medicina preventiva e à saúde pública. Eu sempre tive uma atuação em saúde pública, ou seja, porque eu sempre trabalhei no setor de saúde pública, trabalhei aqui, trabalhei em Sapucaia, eu trabalhei quando se implantou o PSF, Programa de Saúde em Sapucaia. Programa de Saúde da Família. Da família, trabalhei no pronto-socorro de Guapimirim, trabalhei no pronto-socorro de Magé. Então, essas regiões todas aí, fazia clínica, fazia ambulatório de Magé, à noite, pô. Eu saía de Teresópolis, trabalhava o dia inteiro no centro de saúde aqui, ia fazer ambulatório lá em Magé, não, em Guapimirim, perto da Estrada de Ferro. Então, eu sempre fui muito ligado à questão da saúde pública, então sempre atendo muito, porque eu atendo a população, atendo a massa da população. Então, a experiência me mostra que a prevenção, você prevenia, você fazia os exames, acompanhar a tua saúde, manter a pressão sob controle, manter o colesterol sob controle. E o homem tem uma preocupação fundamental, quer dizer, a preocupação fundamental do homem que chega à fase adulta e que já está partindo para a velhice, é a questão do bem-estar sexual, ou seja... Sim, doutor Jorge, com qual idade o homem deve procurar um médico proctologista ou um clínico geral? A partir de 40 anos, ele deve ser submetido a exames semestrais. E não é só a ultrassonografia, nem o PSA. Muita gente pensa, o PSA avalia e determina. E eu tenho o hábito de pedir o PSA e a ultrassonografia. Agora, realmente, o que vai te dar um diagnóstico adequado, vai te dar noção adequada, é o toque retal. Ou seja, porque vai dar ter uma noção do tamanho da próstata. Do tamanho da próstata, se ela está inflamada, se ela está aumentada. Mas é normal, ou seja, a partir de uma certa idade, a próstata vai aumentar mesmo. A próstata é um órgão que dá problema no homem. E o homem começa a ter problemas em virtude disso, ejaculação precoce, impotência, não tem mais ereção, não consegue manter o membro por muito tempo, duro, ele vai ter, vai acordar à noite várias vezes para urinar, vai ter problema. Se não tratar, tem um problema da incontinência urinária. Então, esse problema masculino, né? Esse problema masculino, que é uma preocupação de saúde pública, é uma questão que e isso aí tem a questão também da invasão, quer dizer, a pessoa não se sente à vontade com o exame prostático. É evidente que o homem não se sente à vontade com o exame, ele quer fazer o PSA, ele quer fazer outra sonografia. Mas a mulher faz o exame. Pois é, mas ele não se sente, né? É incômodo. Não é confortável. É uma situação desconfortável você ter que ser submetido ao toque retal. Mas eu trabalhei no hospital da Lagoa, e a escola do Hospital da Lagoa, que era fantástica, os principais nomes da medicina, na época que eu trabalhei no Hospital da Lagoa, 78, a partir de 78, eles faziam exames, o sujeito fazia exame clínico como devia fazer. Você fazia ausculta, percussão, palpação, toque retal, você fazia o que você tinha que fazer, porque a gente era ensinado a fazer clínica médica. A gente não usava... A clínica geral, né? A gente não usava... E hoje é um negócio que eu uso que eu aprendi a fazer até hoje. Você não usava tomografia, ressonância, exames que são exames dispendiosos, caros, e que são exames que podem trazer problemas para a saúde. Ou seja, um raio-x que você faz com 10 anos de idade, a carga de radioatividade permanece. Então, vai somando aquela carga até você ser adulto. Então, quanto menos exames invasivos você não lançar mão, você puder usar a clínica médica, a anamnese, a história clínica do paciente, o exame laboratorial, o exame bioquímico,
ou exames assim não muitos invasivos, sofisticados, é melhor para a saúde do paciente e para o custo do SUS. Custo, né? Custo é muito alto. Hoje é comum você chegar, às vezes eu estou atendendo no centro de saúde, chega pessoas que nem sabem, não têm noção. Eu quero fazer ressonância magnética, eu quero fazer tomografia, eu quero fazer isso. Não é assim. São exames que trazem problemas para a saúde. Não, Agora, e problema de custo. de custo. De Agora, financiamento. o câncer de próstata tem cura? Tem, claro que tem cura. Ora, eu tenho vários pacientes que foram submetidos à prostatectomia ou que foram submetidos a tratamentos. Eu tenho paciente que teve câncer com 70 anos, hoje está com 97. Com 27 anos, está vivo, bem. Certo. E você pode ter qualidade de vida, quer dizer, antigamente não, quando eu comecei a fazer medicina lá na Lagoa em 78, você chegava na enfermaria, eu trabalhei em oncologia, eu trabalhei no setor de câncer, no quarto andar do Hospital da Lagoa. Era depressivo, rapaz, porque você entrava numa enfermaria e você sabia que aquele paciente que você estava tratando... Estava em estado já terminal, não né? ia viver muito tempo, não tinha o que fazer, já havia radioterapia, já havia quimioterapia, já havia esses procedimentos, mas eram procedimentos... Eu me lembro de 2 pacientes que ficaram gravados na minha vida. O primeiro paciente que eu tive no Hospital da Lagoa, que era um jockey, cavalaria, soldado do Jockey Clube no Rio de Janeiro, e que era portador de um tumor de Pancosta, que era um câncer pulmonar. E eu nunca mais me esqueço desse paciente. Sofreu muito. E era um tumor característico da família dele, e ele era fumante, lógico, quando eu estava internado parou de fumar, mas eu me lembro do pai e do irmão dele, tratando dele, fazendo a barba e dando banho no irmão, e saindo da enfermaria para fumar. E sabendo que estava ligado, que a patologia, aquela pessoa que eles estavam assistindo, que estavam vendo morrer no dia a dia, tinha um câncer que estava ligado ao tabagismo. Ao tabagismo. Esse foi um paciente que eu nunca mais me esqueci. E um outro, que trabalhava no Anatômico de Campos, um sujeito forte, mas muito forte mesmo, era usado até como modelo de anatomia para musculatura. Ele foi encaminhado para o hospital também, aí chegou no hospital, nunca mais me esqueço desse paciente. E um dia ele foi submetido a morocoscopia, que é um exame para ver vias aéreas superiores, e ele chegou para mim e falou assim: doutor, porque esse exame daí, ele chorando, esse exame aí é terrível, e morreu também numa situação assim, acabou. Deplorável, né? Agora mudou muito, essa situação mudou muito, quer dizer, a medicina, hoje em dia, e a medicina brasileira tem qualidade, quer dizer, os médicos brasileiros têm qualidades. Se você chega em qualquer hospital do mundo, se você vai na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, no Canadá, qualquer lugar que você chegue, você encontra médicos exercendo a profissão e exercendo com profissionalismo, quer dizer, a medicina brasileira sempre teve qualidade. Agora é preciso incentivar ao estudante que ele estude, que ele aprenda a clínica médica. A porta de entrada da medicina é a clínica médica. Quer dizer, não adianta você, se você sentir uma dor no peito, você já, vou procurar o especialista. Não, você tem que passar pelo clínico, porque uma dor no peito, necessariamente... E no caso da próstata também, né? Necessariamente não é um problema cardíaco. E o negócio porque a clínica médica... É hereditário o câncer de próstata? Há uma questão familiar, quer dizer, há um percentual que é uma questão familiar, ou seja, tem famílias que apresentam maior número de casos. É mais propenso a ter? Mais propenso a ter. Então, a hereditariedade sempre vai estar ligada à tua patologia. Tanto que isso aí, existe um exame, um mapeamento genético, em países escandinavos, que quando a criança nasce, eles fazem o ideograma, que é o mapeamento genético. Pelo aquele mapeamento genético, eles sabem que aquela criança, quando adulta, vai ter propensão a ter um problema cardíaco, a ter um problema de câncer, um problema desse, disso, aquilo. Mas é um exame caro, ou seja, que no Brasil não é compatível com o nosso financiamento da saúde. Aliás, a saúde no Brasil, o financiamento é muito pouco do BIP, do Produto Interno Bruto. Isso. Agora, a alimentação ruim provoca o câncer de próstata? A alimentação ruim provoca vários problemas, né? O que você coloca na boca é importante, quer dizer, a alimentação adequada, você tem que ter, não ter estresse, dormir o necessário. O grande problema na vida, quer dizer, esse é o grande problema, que também é um negócio que a gente tem que falar, é a questão do estresse. Se estressar é ruim de maneira geral, quer dizer, você viver não harmonicamente, ou em casa, ou no trabalho, você trabalhar
que não gosta, no que não gosta, lógico que vai prejudicar a tua saúde, vai viver pouco, vai viver sem qualidade, não vai ter prazer de vida. Quer dizer, a vida, para você viver plenamente, para você ter saúde, você tem que ter tesão pela vida. É a chamada qualidade de vida, É a né? palavra mesmo adequada. Você tem que ter vontade de viver e trabalhar, nunca se acomodar. Esse negócio de chegar na velhice, pegar uma cadeira de balanço, ficar se balançando sem fazer nada, isso é inadequado. Isso aí vai te levar a uma morte mais rápida. mais né? rápida. Agora, Então, encerrando aqui o assunto do câncer de próstata, do Novembro Azul, quais os exames que devem ser realizados e de quanto em quanto tempo? 6 a 6 meses a partir dos 40 anos de idade, o PSA, a ultrassonografia de próstata e, se for necessário, o exame com o urologista com toque retal para avaliar adequadamente. Há tratamento, o tratamento nem sempre é cirúrgico, há tratamentos também... Para tudo, ejaculação precoce? Sim, mas é bom frisar que nem a ejaculação precoce ou a questão da ereção, quando a disfunção erétil, quando o sujeito não consegue manter o pênis duro para penetrar, para ter uma boa penetração, isso aí nem sempre está ligado também para o próstata. Por exemplo, a diabetes pode levar a uma situação dessa. Agora, isso aí é comum, o homem vê muito essa questão sexual. Ele não se preocupa com o coração, não se preocupa com o pulmão, não se preocupa com o fígado, mas se ele tiver uma disfunção na parte sexual, ele vai se preocupar e vai procurar um médico. E aí tem as pílulas que dizem que fazem milagres. Mas aí tem que tomar cuidado também, porque nem sempre é indicado. Você pode fazer um tratamento clínico, mas nem sempre o uso de Viagra, dessas substâncias, é indicado. Há contraindicações e o uso indiscriminado. Quer dizer, pessoal... E hoje o jovem usa muito essa... quer dizer, você tem garotos de 30, 20 e poucos anos... Com bebidas, né? Usando essa substância para aumentar o tempo de ereção. Porque o que é o... E sem prescrição médica. O que é esse medicamento? Esse medicamento é um vasodilatador. O pênis só fica duro porque ele se enche de sangue. Então, quando você usa um vasodilatador, como esses remédios aí, você aumenta a vasodilatação. Então, o membro masculino, o pênis, ele vai ficar ereto porque o sangue está chegando lá, porque é um vasodilatador. Então, você não pode usar vasodilatador indiscriminadamente, como o pessoal usa aí. Ok, então falamos sobre câncer de próstata, o Novembro Azul. Agora vamos falar, temos ainda 2 minutos aqui no nosso bloco para falar sobre a Casa de Portugal. Está completando quantos anos, Ferradeira? 57 anos, está completando no dia 1º de dezembro agora de 2016. A Casa de Portugal foi fundada no dia 1º de dezembro. E um detalhe importante é que a data mais importante da história de Portugal é o dia 1º de dezembro de 1640, porque de 1580 a 1640, Portugal foi dominado pela Espanha. Eu vou explicar por que foi dominado pela Espanha. Portugal tinha um rei, Dom Sebastião, que era solteiro. Isso em 1578. E esse rei, Dom Sebastião, resolveu fazer uma batalha, enfrentar os mouros numa batalha de Alcácer-Quibir. Ele foi desaconselhado por todo mundo para fazer isso, mas ele resolveu ir. Ele foi para a batalha de Alcácer-Quibir e desapareceu da batalha. Não encontraram o corpo de Dom Sebastião. Ele morreu na batalha, mas nunca encontraram o corpo. Tanto que existe o sebastianismo em Portugal e havia o sebastianismo aqui no interior, no Nordeste brasileiro, que eles pensavam que um dia Dom Sebastião ia aparecer, porque nunca encontraram o corpo dele. Então, o que aconteceu? Em 1578, ele morreu, o trono ficou vago. Ele não tinha descendentes. Então, o herdeiro direto do trono foi um cardeal, Dom Henrique, que era tio de Dom Sebastião. E como cardeal também não tinha filhos. Sim. Quando o cardeal Dom Henrique faleceu, não tinha herdeiros. O Dom Filipe da Espanha era neto da mãe de Dom Sebastião. Ele assumiu o trono de Portugal porque ele é herdeiro do trono. Não houve batalha, não houve uma conquista por batalha de Portugal. E a Espanha manteve sob o domínio Portugal de 1580 a 1640. Então, vários Filipes governaram Portugal. Eles não mudaram a estrutura administrativa. Por causa disso, a Casa de Portugal foi inaugurada dia 1º de dezembro? Porque a restauração do trono português. O Duque de Bragança, no dia 1º de dezembro de 1640, restaura o trono português e volta o domínio de Portugal e das colônias portuguesas. Portugal tinha colônia em todos os continentes. Portugal tinha, no Brasil, na América, tinha Timor, Goa, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique. E qual a programação da Casa de Portugal? A programação para o dia 1º de dezembro é uma missa às 18 horas. O presidente Carlos Rocha
convidou, haverá uma missa solene no dia 1º de dezembro, depois haverá a minha conferência, é uma conferência que eu já venho realizando há muito tempo. Eu sou diretor cultural da Casa de Portugal há muitos anos, eu acho que nem me lembro quantos mandatos eu já tenho como diretor cultural, mas já sou diretor, fui diretor cultural com Fernando Costa, que foi presidente da Casa de Portugal. Saudoso com professor Pádua, Fernando Costa. Com vários presidentes, eu fui diretor cultural. A sua conferência é que horas? Minha conferência é às 20 horas, é aberta ao público, tanto a missa como a conferência é aberta ao público, e depois a diretoria da Casa de Portugal, o presidente Carlos Rocha, irá oferecer um coquetel aos presentes. Dia 1º de dezembro, 1º de dezembro, todos estão convidados do teu programa, toda a população, não precisa ser sócio da Casa de Portugal, vá lá, prestigie e aprenda um pouco de história. História é interessante, pô. História, o dia que o brasileiro conhecer mais a história desse país, talvez o Brasil se modifique, porque é preciso você conhecer o lugar que você habita, é preciso que você conheça as suas origens. E as nossas origens estão em Portugal, evidentemente. Nós fomos descobertos por um português, Pedro Álvares Cabral, em 1500. E hoje eu ouvi uma história interessante, eu me lembrei do Cabral. Eu me lembrei, né? Aí perguntaram, lá no Rio de Janeiro se rouba desde o Garotinho? Não, o pessoal falou assim, se rouba desde o Cabral. Né? Quando foi descoberto o Brasil. Jorge Ferradeira, muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Wilson Mendes. E vamos ver se a gente faz o programa lá no consultório, como você combinou. Pois programa nós temos aí um quadro... E eu quero mostrar também minha biblioteca. Eu tenho uma biblioteca que talvez seja a maior de Teresópolis. Eu tenho uma biblioteca com 50 mil livros. Nós vamos fazer uma matéria sobre a biblioteca do Jorge Ferradeira e com um vários quadro livros raros sobre saúde, que seria semanal aqui dentro do programa. Vai ser um prazer. Eu gosto de fazer televisão, gosto de fazer rádio. Eu fiz rádio com você, fiz televisão com você. E nós estávamos conversando sobre a rádio, né? Eu realmente gostava mais de fazer rádio do que de televisão. Com certeza. Porque rádio era um... Eu não sei se a rádio era... o rádio tinha mais penetração. Pelo menos na época que eu fazia rádio, e eu comecei a fazer rádio em 73, aqui mesmo, e tinha Rádio Teresópolis. muita penetração. E fiz Grande outra Rádio rádio, Teresópolis. evidente. Ferradeira, muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço. Eu desejo um bom final prazer. de semana. E lembrando que... Só avisando que eu continuo atendendo no Centro Estadual de Saúde, segunda, terça e quarta, 2 horários. E estou disponível também no meu consultório, no Marco Central. Qual o telefone? Avenida Lúcio Meira, 350, sala 205. Avenida Lúcio Meira, 350, sala... 205. É em frente ao antigo fórum. E o telefone é 2742-8616. Agradeço a todos. Muito obrigado, Wilson Mendes. Muito obrigado a todos que me assistiram e irão assistir, porque o programa Pelo Facebook também, pelo seu blog, pelo meu blog. O meu blog é Ferradeira Historiador, quem quiser entrar. Tem 2 milhões de visualizações, é um blog 2 milhões, hein, gente? E está presente em 52 países do mundo. E, quer dizer, um blog com boa penetração. E não é um blog que tenha patrocinador. Eu escrevo o que eu quero, a minha opinião não é sustentada por como é que eu diria? Por patrocínio nenhum. Eu não tenho patrocinador e pretendo continuar não tendo no blog para poder ter independência no que eu falo, nas minhas opiniões. Muito obrigado. Ok, muito obrigado a você, telespectador, e você pode assistir essa entrevista pelo YouTube, pelo blog do Ferradeira ou pelo meu blog, wilsonleitemendes.blogspot.com.br. Eu volto daqui a pouco dando continuidade ao programa Bom Dia.